Seja bem-vindo ao Mente Estoica. Hoje vamos mergulhar na psicologia sombria da manipulação e descobrir como os princípios estoicos podem nos proteger de manipuladores astutos. Se você já sentiu que alguém distorceu a realidade, te fez duvidar de si mesmo ou jogou com suas emoções, este vídeo é para você. Fique até o final, porque no último capítulo vou te ensinar como neutralizar qualquer manipulador. A manipulação não acontece por acaso. Manipuladores sabem exatamente o que estão fazendo. Eles identificam suas vulnerabilidades e exploram suas emoções para te controlar. E o pior? Muitas vezes, fazem isso sem que você perceba. Mas o que o estoicismo tem a ver com isso? Tudo. Os estoicos nos ensinam que não podemos controlar as intenções alheias, mas podemos controlar como reagimos. Ao entender a mente de um manipulador, você se torna imune ao jogo deles. Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai conhecer os 7 tipos mais perigosos de manipuladores. Desde o inversor de culpa, que sempre te faz sentir errado, até o falso Messias, que se apresenta como Salvador. E no final, vou te mostrar como neutralizar qualquer um deles com inteligência estoica. Se você quer aprender a se proteger, já deixa o like e se inscreve no canal, porque esse conhecimento pode mudar sua vida. Agora, vamos para o primeiro tipo de manipulador. Tipo 1, o inversor de culpa. Você já se sentiu culpado por algo que no fundo sabia que não era sua culpa? Como se de repente fosse você o vilão da história? Se sim, talvez tenha lidado com um inversor de culpa, um dos manipuladores mais sorrateiros que existem. O inversor de culpa é um mestre em distorcer a realidade. Ele comete um erro, age de forma tóxica ou injusta, mas ao invés de assumir a responsabilidade, ele vira o jogo contra você. Ele pode dizer coisas como: se você não tivesse falado daquele jeito, eu não teria reagido assim. Eu só menti porque sabia que você ficaria bravo. Você está exagerando, sempre estraga tudo. E de repente, você se vê pedindo desculpas por algo que não fez. O objetivo do inversor de culpa é fazer você duvidar da sua própria percepção da realidade, tornando-o emocionalmente dependente e mais fácil de manipular. Os estoicos nos ensinam que ninguém pode nos fazer sentir culpados sem o nosso consentimento. Sêneca dizia: o que nos fere não é o que acontece, mas nossa interpretação sobre o que acontece. Então, como um estoico lida com um inversor de culpa? Não aceite culpas que não são suas. Antes de reagir, pergunte-se: essa culpa realmente pertence a mim? Mantenha-se emocionalmente neutro. Manipuladores se alimentam de reações emocionais. Responda com calma e lógica, sem entrar no jogo deles. Questione a narrativa. Ao invés de se defender desesperadamente, devolva a responsabilidade. Então, você está dizendo que sua ação foi minha culpa? Explique melhor. Isso os força a expor sua lógica falha. Quando você se torna imune à inversão de culpa, o manipulador perde o poder sobre você. Agora, vamos para o próximo tipo de manipulador. O encantador, aquele que seduz com palavras, mas esconde intenções sombrias. Tipo 2, o encantador. Sabe aquela pessoa que no início parece perfeita? Ela te elogia, te entende, te envolve, mas, aos poucos, você percebe que algo não está certo? Esse é o encantador, um manipulador que usa carisma e sedução para ganhar sua confiança e depois usá-la contra você. O encantador não manipula com agressividade ou culpa. Ele manipula com elogios, com promessas e com a ilusão de conexão profunda. Ele diz exatamente o que você quer ouvir. Nunca conheci alguém como você. Você é a pessoa mais incrível que já vi. Sei exatamente como você se sente. Mas há um problema. Ele não faz isso por admiração genuína, mas sim para te tornar dependente da validação dele. O encantador usa essa técnica para que você baixe a guarda e confie nele cegamente. E quando você menos espera, ele começa a te manipular sutilmente. O grande perigo desse manipulador é que ele não parece uma ameaça no começo. Você se sente especial e, sem perceber,
começa a dar poder a ele. Ele pode começar a te testar, ver até onde consegue te influenciar. E quando percebe que já tem controle sobre você, ele muda de tom. Agora, os elogios vêm acompanhados de críticas veladas. Eu gosto de você, mas às vezes você exagera. Eu só quero o seu bem, mas você não escuta. Você sem mim não seria o mesmo, não é? E antes que perceba, sua autoestima já foi minada. Você começa a depender da aprovação dele para se sentir bem consigo mesmo. Os estoicos nos ensinam que elogios e críticas não devem nos afetar profundamente. Epiteto dizia: se alguém te elogia, lembre-se de que ele não está elogiando você, mas a ideia que tem de você. Então, como um estoico lida com um encantador? Não confie em palavras doces sem ações concretas. Um estoico observa fatos, não promessas. Mantenha sua identidade independente da validação externa. Você não precisa da aprovação de ninguém para ser quem é. Teste a sinceridade. Um encantador não gosta quando você questiona suas intenções. Faça perguntas diretas e veja se ele se contradiz. O que exatamente você admira em mim? Encantadores costumam dar elogios genéricos. Se ele não consegue dar um exemplo específico, pode estar apenas manipulando. Por que você mudou de opinião sobre mim tão rápido? Se antes tudo era perfeito e agora ele está te criticando, veja se há coerência ou se ele está apenas te testando. Se eu discordar de você, isso muda algo entre nós? Um verdadeiro amigo ou parceiro aceita opiniões diferentes. Um manipulador usa a discordância como uma arma para te punir. Se a resposta for evasiva ou desconfortável, você desmascarou o jogo dele. Quando você se torna imune à sedução emocional do encantador, você retoma seu poder. Agora, vamos para o próximo tipo de manipulador. O fabricante de realidades. Aquele que altera os fatos para te fazer duvidar da verdade. Tipo 3. O fabricante de realidades. Imagine que você tem certeza de algo que aconteceu, mas uma pessoa insiste que não foi bem assim. No começo, você discorda, mas conforme o tempo passa, começa a duvidar da sua própria memória. Será que você exagerou? Será que realmente viu ou ouviu aquilo? Esse é o poder do fabricante de realidades. O manipulador que reescreve a história para te confundir e te controlar. O fabricante de realidades é um mestre da distorção. Ele altera fatos, minimiza suas emoções e faz com que você duvide da própria percepção. Ele usa frases como: isso nunca aconteceu, você está inventando coisa, você sempre exagera, deve estar confundindo. Claro que eu disse isso, você que não prestou atenção. Essa tática tem um nome: gaslighting. Um jogo mental onde a vítima se sente perdida, insegura e dependente do manipulador para saber o que é ou não verdade. Esse tipo de manipulação é perigoso porque ataca a sua confiança em si mesmo. Quando alguém constantemente distorce os fatos, você começa a duvidar da sua memória, das suas emoções e até da sua sanidade. Com o tempo, isso pode fazer com que você pare de confiar em sua própria intuição e aceite qualquer versão da realidade que o manipulador impuser. Isso é um ataque direto à sua autonomia psicológica. Os estoicos nos ensinam que nossa percepção do mundo deve ser baseada na lógica e na razão, não em jogos emocionais. Marco Aurélio dizia: se alguém me provar que estou errado, mudarei de ideia, mas ninguém me fará duvidar de algo apenas por palavras vazias. Então, como um estoico lida com um fabricante de realidades? Confie nos fatos, não nas versões distorcidas. Mantenha registros. Anote conversas importantes, mensagens e evidências. Se alguém tentar mudar a história, você terá algo concreto. Mantenha a calma e questione. Então me explique exatamente o que aconteceu, sem rodeios. Se foi como você diz, por que tenho essa lembrança diferente? Você pode repetir isso de outra forma? Geralmente, eles se contradizem quando são pressionados a explicar. Reafirme sua realidade. Um estoico não entrega sua sanidade nas mãos dos outros. Se você sabe o que viu, sentiu ou ouviu, mantenha-se firme.
Quando você fortalece sua percepção da realidade e se apoia na lógica, o fabricante de realidades perde o controle sobre você. Agora, vamos para o próximo tipo de manipulador, o ilusionista verbal, aquele que usa palavras para esconder suas verdadeiras intenções. Tipo 4, o ilusionista verbal. Sabe aquela pessoa que fala muito, mas no fundo não diz nada? Que enrola, joga palavras bonitas no ar, mas evita responder diretamente? Esse é o ilusionista verbal. Um manipulador que usa as palavras como uma cortina de fumaça para confundir, enganar e controlar. O ilusionista verbal domina a arte da retórica vazia. Ele desvia de perguntas diretas, muda de assunto e fala de forma tão elaborada que, no fim, você acha que entendeu, mas na verdade não entendeu nada. Ele usa frases como: "Você está sendo muito emocional agora. Vamos focar no que realmente importa." Redirecionamento sutil. Isso é muito mais complexo do que você imagina. Tentativa de desqualificação. Eu nunca disse isso exatamente, mas talvez tenha sido interpretado assim. Fuga da responsabilidade. Esse manipulador se protege com palavras, criando discursos longos e vagos para evitar assumir erros ou compromissos. Quando confrontado, ele nunca responde diretamente. Sempre há uma desculpa, um desvio ou uma nova interpretação. Esse tipo de manipulador te prende em uma teia de palavras. Quanto mais você tenta entender, mais confuso fica. Você pode se sentir intelectualmente inferior ou começar a questionar se está sendo irracional. O ilusionista verbal pode ser encontrado em diversos cenários. No trabalho, um chefe que nunca responde claramente às suas demandas. Em relacionamentos, alguém que nunca esclarece os próprios sentimentos. Na política, líderes que fazem discursos longos sem dizer nada concreto. Os estoicos valorizavam a clareza e a verdade. Sêneca dizia: "Fale de forma que suas palavras sejam um reflexo direto de seus pensamentos, sem ornamentos desnecessários." Então, como um estoico lida com um ilusionista verbal? Exija respostas diretas. Não aceite rodeios. Se alguém está evitando uma pergunta, pressione. Sim ou não. Você pode resumir em uma frase? O que exatamente você quer dizer com isso? Não se deixe intimidar por linguagem complexa. Se alguém não consegue explicar algo de forma simples, pode estar tentando te confundir de propósito. Aprenda a reconhecer a manipulação verbal. Sempre questione: essa resposta realmente me esclareceu algo ou só me deixou mais perdido? Quando você não se deixa hipnotizar pelas palavras, o ilusionista verbal perde sua arma mais poderosa. Agora, vamos para o próximo tipo de manipulador, o camaleão. Aquele que muda de personalidade para se encaixar em qualquer situação e obter o que quer. Tipo 5. O camaleão. Você já conheceu alguém que muda de personalidade como quem troca de roupa? Que parece sempre saber exatamente o que dizer para agradar quem está ao redor? Essa pessoa pode ser um camaleão, um manipulador que se adapta a qualquer ambiente para ganhar sua confiança e conseguir o que deseja. O camaleão não tem uma identidade fixa. Ele observa, estuda e imita os valores, gostos e opiniões das pessoas ao redor para se tornar irresistível. Ele quer que você pense: "Nossa, essa pessoa me entende como ninguém. Temos tantas coisas em comum, parece até destino." Como ele sempre sabe exatamente o que dizer. No início, tudo parece perfeito. Mas com o tempo, você percebe que essa pessoa se transforma dependendo de quem está por perto. Hoje ele concorda com você. Amanhã concorda com outra pessoa que diz o oposto. O camaleão não tem lealdade, apenas interesses. O camaleão usa 3 estratégias principais para manipular: espelhamento emocional. Ele copia suas expressões, gestos e até suas palavras para criar uma falsa conexão. Adaptação de opiniões. Ele diz exatamente o que você quer ouvir, mesmo que pense o contrário. Vítima estratégica. Se perceber que será exposto, ele se faz de vítima para evitar ser confrontado. O problema do camaleão não é apenas a falsidade. É o fato de que ele usa essa adaptação
para manipular e enganar. Ele pode se passar por um amigo leal para depois te apunhalar pelas costas, fingir ser um parceiro perfeito para ganhar sua confiança e depois te controlar. Criar alianças falsas no trabalho para subir às custas dos outros. Quando você percebe, já está envolvido em uma teia de ilusões. Os estoicos nos ensinam a confiar nas ações, não nas palavras. Como dizia Epíteto, não avalie as pessoas pelo que dizem, mas pelo que fazem repetidamente. Então, como um estoico lida com um camaleão? Teste a consistência das palavras e ações. Se alguém sempre diz o que você quer ouvir, questione. Você sempre pensou assim ou mudou de ideia recentemente? Curioso? Ontem você disse outra coisa para aquela pessoa. Pode esclarecer? Observe como ele age com os outros. O camaleão muda dependendo da plateia. Como ele trata aqueles que não têm nada a oferecer. Evite confiar rápido demais. Se alguém parece perfeito demais, desconfie. A verdadeira conexão leva tempo para se formar. O camaleão sobrevive porque as pessoas acreditam nele sem questionar. Mas quando você observa com olhos estoicos e busca coerência acima de palavras bonitas, ele perde seu poder. Agora, vamos para o próximo tipo de manipulador. O tirano afetuoso. Aquele que usa amor e carinho como armas para te controlar. Tipo 6. O tirano afetuoso. Nem todo manipulador ataca com frieza. Alguns fazem o oposto. Usam carinho, atenção e palavras doces para te prender em uma teia invisível. Esse é o tirano afetuoso. Alguém que controla não pelo medo, mas pelo amor. O tirano afetuoso é mestre na arte da sedução emocional. Ele não impõe regras ou ordens diretas. Ele te faz querer agradá-lo voluntariamente. E faz isso usando 3 armas principais. A supervalorização inicial. No começo, ele te trata como a pessoa mais importante do mundo. A sutil imposição de dependência. Com o tempo, você percebe que começou a depender do carinho, aprovação ou apoio dele para se sentir bem. O jogo da culpa disfarçada. Se você tenta se afastar ou impor limites, ele te faz sentir como se estivesse traindo ou abandonando alguém que sempre esteve lá por você. Frases típicas do tirano afetuoso. Eu só quero o seu bem, por isso estou dizendo isso. Depois de tudo o que fiz por você, é assim que me trata? Eu sou a única pessoa que realmente se importa com você. O tirano afetuoso quer que você acredite que ele é indispensável, que sem ele, você não será feliz ou não saberá o que fazer da sua vida. No fundo, ele não quer o seu bem, ele quer controle. Esse tipo de manipulador é perigoso porque não se apresenta como uma ameaça. Pelo contrário, ele parece ser o seu porto seguro. Mas o preço desse amor é a sua liberdade. Você se sente culpado por decepcioná-lo, mesmo quando está apenas vivendo sua vida. Você começa a evitar tomar decisões sem a aprovação dele. Você sente que se ele se afastar, sua vida perderá o sentido. Os estoicos valorizavam a autossuficiência emocional. Sêneca dizia: o homem que precisa de outro para ser feliz está sempre à mercê do acaso. Então, como um estoico lida com um tirano afetuoso? Reconheça a manipulação disfarçada de amor. Nem todo carinho vem de um lugar puro. Alguns vêm carregados de segundas intenções. Fortaleça sua independência emocional. Pergunte-se: se essa pessoa saísse da minha vida, eu ainda saberia quem sou? Se a resposta for não, algo está errado. Defina limites firmes. Você não deve nada a ninguém apenas porque foi bem tratado. Se precisar se afastar, afaste-se sem culpa. O tirano afetuoso só tem poder sobre você se você precisar da aprovação dele. Mas quando você aprende a ser dono da própria felicidade, ele perde sua influência. Agora, vamos para o próximo tipo de manipulador. O falso Messias, aquele que se apresenta como o dono da verdade para te controlar. Tipo 7. O falso Messias. Imagine alguém que se apresenta como um ser iluminado, cheio de respostas para a vida.
Ele se comporta como um guia, um mestre, um mentor, alguém que parece saber mais do que todos os outros. Mas no fundo, ele não quer te ensinar, ele quer te controlar. Esse é o falso Messias. O falso Messias pode aparecer de várias formas. O guru espiritual que diz ter um conhecimento secreto e exclusivo. O chefe ou líder que insiste que só ele tem a visão correta. O amigo ou parceiro que sempre minimiza sua inteligência e decisões. Seja qual for a roupagem, o objetivo é o mesmo: fazer você duvidar do seu próprio julgamento e depender dele para tudo. O falso Messias usa 4 técnicas principais para manipular. A imagem da infalibilidade. Ele se apresenta como alguém que não erra, que tem todas as respostas e que entende o mundo melhor do que ninguém. A sutileza da desqualificação. Ele sempre invalida as opiniões e escolhas dos outros, fazendo parecer que só o que ele diz é verdadeiro. A lógica da exclusividade. Ele cria a sensação de que, sem ele, você estará perdido e desinformado. O medo de questionar. Se alguém ousa desafiá-lo, ele reage com desprezo, raiva ou ironia, criando um ambiente onde discordar parece perigoso. O problema não é seguir bons conselhos. O problema é quando você para de pensar por si mesmo. O falso Messias pode te levar a abandonar sua própria intuição e julgamento. Você começa a perguntar o que ele faria, ao invés de decidir sozinho. Ter medo de desafiar ou discordar. Você sente que se fizer isso será excluído ou tratado como inferior. Perder sua autonomia emocional e intelectual. Você se torna dependente da visão de outra pessoa para validar sua própria realidade. Os estoicos sempre alertaram sobre o perigo de seguir cegamente qualquer líder. Como dizia Marco Aurélio, a verdade nunca precisa de proteção, apenas a ilusão teme ser questionada. Então, como um estoico lida com um falso Messias, mantenha um pensamento crítico. Questione: essa pessoa realmente tem todas as respostas ou apenas parece ter? Por que eu devo confiar apenas nele e não em outras fontes? Seja dono das suas decisões. Um mentor pode te ajudar, mas ninguém deve decidir por você. Observe como ele lida com críticas. Um verdadeiro sábio aceita questionamentos. Um manipulador os evita ou ridiculariza. O falso Messias só reina sobre aqueles que se recusam a pensar por si mesmos. Mas quando você assume controle da sua própria mente, ele perde todo o poder. Agora, vamos para o último e mais importante capítulo. Como neutralizar qualquer manipulador. Agora que desvendamos os diferentes tipos de manipuladores, chegamos à questão mais importante: como se proteger? Como garantir que ninguém mais consiga te prender em suas armadilhas? A resposta não está em tentar derrotar manipuladores, mas sim em se tornar inatingível para eles. Os estoicos sempre acreditaram que a verdadeira liberdade vem de dentro. Epiteto dizia: se alguém tenta te dominar, é porque percebe que você se importa demais com o que ele pensa. O segredo é não lhe dar esse poder. Isso significa que um manipulador só tem poder sobre você se você der permissão para isso. O primeiro passo para neutralizá-los é fortalecer 3 aspectos essenciais da sua mente. Primeiro aspecto: inteligência emocional. Reconheça os jogos psicológicos. Manipuladores atacam através das emoções. Eles fazem você sentir medo, culpa, obrigação ou até mesmo admiração exagerada. Mas quando você aprende a identificar suas próprias emoções e entende como está sendo manipulado, o jogo acaba. Exercício estoico. Quando alguém tentar te provocar, antes de reagir, pergunte-se: essa emoção é minha ou foi induzida? Se perceber que foi induzida, pare, respire e recupere o controle. Segundo aspecto: pensamento crítico. Questione narrativas. Todo manipulador cria uma história, onde ele é o herói e você, de alguma forma, depende dele. Para desmontar isso, faça perguntas poderosas. Isso realmente faz sentido ou estou aceitando sem questionar? Quais provas concretas existem de que essa pessoa está certa?
Se eu fosse um observador neutro, eu acreditaria nessa narrativa. Regra estoica: nunca aceite nada como verdade absoluta sem antes questionar profundamente. Terceiro aspecto: limites inquebráveis. Defenda seu espaço mental. Um manipulador sempre testa os seus limites. Se ele perceber que pode te influenciar sem resistência, ele vai continuar. Mas quando você estabelece limites claros e não os negocia, ele perde o poder. Técnica estoica para definir limites. Decida antecipadamente o que você tolera e o que não tolera. Comunique de forma direta e sem justificativas excessivas. Se alguém insistir, repita sua posição sem ceder à pressão emocional. O manipulador perde as forças quando você assume o controle. Marco Aurélio nos ensina: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. E essa é a verdade final. Você não pode mudar os manipuladores, mas pode impedir que eles te afetem. Quando você não reage como eles esperam, eles perdem o interesse. Quando você se torna emocionalmente autossuficiente, eles não têm mais influência sobre você. Quando você se recusa a ser controlado, eles se tornam impotentes. A verdadeira liberdade está em não ser um alvo fácil. E agora, você tem as ferramentas para garantir isso. Se esse vídeo abriu seus olhos para a manipulação e te deu novas ferramentas para enfrentá-la, compartilhe com alguém que também precisa dessa mensagem. Aperte o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar aprendendo como fortalecer sua mente com o estoicismo. E antes de nos despedirmos, quero te fazer um pedido especial. Se você deseja apoiar o canal e aprofundar ainda mais seu conhecimento, confira os links na descrição e adquira um dos livros que recomendamos. Assim você investe em si mesmo e ainda nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, mantenha-se forte e inabalável.